Ê, delícia! Esse programa tá muito bom. Tem informações incríveis para você aprender aqui hoje. E a nossa vida deve ser de aprendizado. Não importa quantos anos você tenha, se você tá aí conseguindo compreender, é dia de ser melhor do que ontem. Olha, quando a gente pensa, quando a gente fala de vírus, automaticamente a nossa mente já imagina lá aquele vilão que causa muitas doenças, febre amarela, gripe, poliomielite e a mais recente de todas elas, né, Covid-19. Só que o nosso organismo possui alguns vírus que, ao invés de atacar, ao invés de destruir, eles contribuem para promover a saúde do corpo. Olha que maravilha! Mas qual seriam esses vírus, né? Qual o papel desses vírus bons aqui em nós? Em que parte do corpo eles ficam localizados? Queremos saber tudo. E para isso a gente convidou o geneticista Dr. Tiago Alves para essa conversa de hoje. E eu convido agora você também para participar dessa conversa. Ao longo do programa você pode mandar aqui a sua interação pelo nosso WhatsApp. Talvez você já tenha até salvo aí na sua agenda. Ou então você pode acessar pelo QR Code aqui na sua tela. Vai lá, ele vai ficar entrando e saindo ao longo aqui da conversa, você pode acessar, ou então você pode digitar aí, olha, 12 9, tá marcando aí? 82660004. 12 9 82660004. Sua participação aqui é sempre bem-vinda e obrigada por você fazer parte aqui da nossa conversa com o nosso especialista. Hoje o doutor Tiago já está aí sorridente, falando de coisa boa. Está aqui enfim, né, doutor? Pois é. Boa tarde a todos, boa tarde, Teru, boa tarde a você que está assistindo o programa Vida e Saúde. É um prazer estar aqui novamente, num momento tão especial, aniversário do Vida e Saúde, 12 anos. Eu gostaria de parabenizar a Teru, a produção, pelo programa. E é um privilégio poder participar mais uma vez. Ai, uma honra receber você aqui, doutor. Conta pra gente, vamos entender, né, como é que é essa história de vírus, o que é um vírus, doutor? Ele tem pé, tem mão, tem cabeça, tem cérebro, tem vida própria? O vírus é relativamente simples, é um capsídeo, uma estrutura envoltório, e dentro tem ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA, esse material. Eles são bem pequenininhos, tem de 20 a 200 nanômetros. O que é um nanômetro? É 1/1000º do metro. Então, se pegar o metro e dividir 1 bilhão de partes, esse seria um nanômetro. Ele é bem pequenininho, microscópico, ou seja, um capsídeo proteico e dentro material genético. Basicamente é isso, a estrutura dele. Então, ele não tem vida própria? Essa é uma pergunta muito interessante, Teru, porque ele não tem metabolismo próprio. Ele é um parasita intracelular obrigatório, então ele precisa de uma célula para se replicar. Só que, uma vez que ele entra na célula, ele pode manipular a célula, ele pode, de certa forma, interagir com outros vírus. Então, os cientistas classificam os vírus como estando numa zona meio cinzenta entre uma estrutura química e vida, né? Então, é um debate longo na comunidade científica. Vírus são vivos ou não? O sentido metabólico de se replicar, eles não são, eles dependem da célula. Só que parece que eles têm uma certa informação inteligente, eles conseguem abrir as chavinhas da célula, entrar dentro dela, se replicar. Então, é um mistério como a gente classificar os vírus da forma correta. Muito louco pensar sobre isso, porque mesmo não tendo vida, né, não tendo ali aqueles ingredientes que a gente poderia classificar como seres vivos, eles têm um certo tipo de inteligência para usar células ou usar seres vivos para fazer o que eles querem, para comandar ali. Agora a gente quer saber, doutor, qual é a importância dos vírus para a regulação da ecologia e da bioquímica, assim, vamos pensar em nível global. Nível global, nos diversos ecossistemas, a gente estudou lá no ensino médio, vocês aprenderam, é importante que haja reciclagem dos nutrientes. Os nutrientes são essenciais, né, inclusive para a base dos ecossistemas. De forma específica, no ecossistema marinho, os vírus têm sido estudados e foi demonstrado que eles têm um papel essencial. Eles controlam as populações de bactérias, né? As bactérias que realizam fotossíntese, as que não realizam fotossíntese, ou seja, eles controlam as populações de fitoplâncton, que são esses micro-organismos que realizam fotossíntese e são a base da cadeia alimentar dos oceanos. Eles controlam essas populações de micro-organismos, eles controlam as populações de algas também. Então, quando uma alga começa a se multiplicar muito, isso pode inibir o crescimento de outras populações, pode liberar toxinas. Então, esses vírus controlam as populações, é como se eles fossem agentes controladores, né?
do ecossistema e, ao mesmo tempo, proporcionar a ciclagem de nutrientes. Então, ao destruir um organismo, controlar uma população, ele vai liberar os nutrientes do ecossistema e realimentar esse ecossistema. Caramba, então tem uma importância numa escala assim global mesmo, uma coisa importante. Agora me conta o seguinte: será que existem, será não? Certamente existem vírus também no nosso corpo. Onde é que eles ficam? Olha, já foram identificados vírus na nossa saliva. E só contextualizando para vocês, esses vírus, a grande parte deles são bacteriófagos. O que é um bacteriófago? É um vírus que vai infectar bactérias. Isso é chamado de forma simplificada de fagos. Então, nós temos esses fagos bacteriófagos na saliva, nas diversas mucosas, digestória, respiratória, reprodutiva, né? E, de uma forma bem abundante, esses vírus na nossa microbiota. Intestino, então. No intestino. Normalmente, a gente, quando a gente fala de microbiota, doutor Tiago, normalmente a gente pensa só nas bactérias, mas, na verdade, os especialistas têm estudado diversos seres ali que fazem parte, né? Bactérias, vírus, fungos, outros micro-organismos. Tem diversos micro-organismos na microbiota e os vírus, eles ajudam a controlar as populações de micro-organismos, inclusive de bactérias. Então, evitando que uma população cresça muito, né? Mantendo essa biodiversidade da microbiota, que é essencial para o funcionamento. Então, os vírus regulam essas populações de bactérias e de outros micro-organismos que estão presentes na microbiota. Gente, isso que o doutor Tiago está trazendo aqui pode parecer um tanto quanto confuso, né? Peraí, eu tenho vírus morando em mim, eu convivo bem com eles, não é como uma dor no seu joelho ali que você está convivendo, sobrevivendo, eu diria. Você precisa, na verdade, a gente depende da atuação desses vírus, no bom sentido, para que exista a tal da simbiose, que é o convívio amigável de todos esses micro-organismos, né, doutor? Perfeito. Vamos exemplificar isso para ficar mais claro, Teru? Tem algumas populações de bactérias, por exemplo, no nossa microbiota, e elas existem lá, mas caso elas cresçam muito, caso gere uma disbiose, que a gente chama, né, um desequilíbrio de alguns tipos de bactérias, isso pode prejudicar a nossa saúde. Um exemplo é a Clostridium difficile, C. difficile. Essa bactéria existe, mas quando existe um desequilíbrio, a população cresce muito e pode causar quadros inflamatórios no nosso intestino. Então, a regulação das populações de bactérias é essencial para a nossa saúde e para as diversas funções em que nossa microbiota interage com os diversos sistemas, imune, sistema nervoso, enfim. Esses vírus vão regulando essas populações de bactérias, inclusive as que já vivem entre nós. Tá. Agora é o seguinte, uma coisa que eu sempre gostei, estudei em escola pública, escola municipal, estudei em escola particular, mas eu adorava as aulas de biologia, em que os professores deixavam a gente ter contato com um microscópio. E a gente está simulando o microscópio aqui para tentar adentrar um pouquinho nesse universo da microbiota e ver a atuação dos vírus, de que maneira eles vão nos beneficiar. Eu vou trazer... Olha, uma lâmina com vírus aqui e você aí de casa vai entender por que ele pode ser benéfico. Ele pode ativar, os vírus podem ativar a nossa resposta imune. É isso, doutor? De que maneira? Isso, de diversas maneiras. Alguns vírus, eles estão constantemente, eles são em estado latente ou não causam um quadro patológico, mas eles estimulam o sistema imune e preparam o sistema imune para identificar vírus patogênicos, inclusive células cancerosas. Então, é como se ele estimulasse e mantivesse ativo o nosso sistema imune constantemente. Uau! E com isso, ele consegue identificar vírus patógenos e células cancerosas. Isso é interessante. Muito interessante. Vamos para mais uma vantagem aqui desses vírus dentro da gente? Dá uma olhada aqui, vou trocar a lâmina. Eles podem regular a diversidade e as populações de bactérias intestinais. A gente não tem só uma marca de bactéria aqui, não. A gente tem várias. Vou chamar assim, doutor. Perfeito, é isso mesmo. Essa diversidade é essencial, Teru. E muitas vezes, de acordo com a disponibilidade de nutrientes
esses vírus podem atuar mais ou menos impedindo que uma população se sobreponha sobre a outra, mantendo essa biodiversidade. Inclusive, alguns experimentos, eles mostraram que alguns vírus eles podem executar esse papel de regulação, restabelecendo esses níveis normais, mesmo depois do equilíbrio. Então, é como se ele soubesse qual a biodiversidade necessária para ter essa estabilidade, essa homeostase. Gente, que coisa, né? Quando a gente entra nesses assuntos, doutor Tiago, eu fico pensando como a gente pode excluir Deus de todo esse funcionamento tão inteligente, tão perfeito, tão equilibrado para manter a gente vivo. Porque até quando a gente abusa, né? Quando a gente usa fritura, quando a gente usa muito açúcar, quando a gente abusa do antibiótico, por exemplo, que vai mexer com essa população bacteriana aqui, a gente tem mecanismos para que o nosso corpo volte a se restabelecer nesse equilíbrio. Eu acho incrível a misericórdia e a sabedoria de Deus. Vamos para mais um benefício aqui, gente, de vírus dentro da gente, dentro da nossa microbiota. Olha essa lâmina, gente. Esses vírus controlam processos inflamatórios. Isso. Eu citei o exemplo anteriormente da ser difícil, né? Essa população pode crescer muito, mas várias condições crônicas, agudas, inflamatórias, intestinais e de outras partes do corpo são causadas por bactérias. Então, quando esses bacteriófagos localizam essas bactérias e neutralizam as bactérias patogênicas, eles impedem essa reação natural do nosso sistema imune, que é a inflamação, a resposta inflamatória. Então, eles impedem que esse patógeno, vamos dizer assim, execute seu efeito nefasto no nosso corpo, neutralizam ele e, consequentemente, o processo inflamatório não se inicia. E a gente não vai ter, posteriormente, uma inflamação, um quadro crônico, por exemplo. Agora, eu quero saber o seguinte, doutor. Será que, da mesma maneira que a gente pode afetar a população bacteriana aqui da microbiota, a gente também pode afetar com as nossas ações esses vírus benéficos daqui? Lembrando que as populações, isso é importante, Teru, as populações desses vírus, desses fagos, elas são diretamente relacionadas às populações de bactérias. Então, as recomendações em relação à microbiota, de você ingerir alimentos pré-bióticos, os probióticos, é essencial para manter essa diversidade da microbiota, e essa diversidade de fagos, de bacteriófagos, acompanha essa diversidade. Legal, legal. Então, as mesmas indicações são também aplicáveis para essas populações de vírus. Não só isso, mas você aí de casa, ontem a gente fez um programa aqui muito legal com a doutora... Me fugiu o nome. Não, a gente falou com a nutricionista, a doutora Amanda. A doutora Amanda falou um pouquinho sobre como a gente, às vezes, está agredindo ali o tecido do intestino por não reconhecer algo que está machucando. Com certeza, isso também vai afetar essa população. Então, é interessantíssimo você se autoconhecer, você ouvir o seu corpo. Tânia Santos sempre fala que escuta, respeita o seu corpo. Nessa questão intestinal também é muito importante. Vamos trazer mais uma lâmina aqui para ser analisada, para ser aproximada pelo nosso microscópio aqui e entender bons resultados dos vírus. Eles promovem a homeostase intestinal. O que isso quer dizer, doutor? Homeostase é equilíbrio, tá? Então, equilíbrio das funções intestinais, eles são essenciais, tá? Então, o processo digestivo, lembrando que a microbiota, ela é muito mais do que um aglomerado de micro-organismos, é como se fosse um órgão à parte, né? E interage com os diversos sistemas do nosso corpo. Então, a estabilidade, o equilíbrio dessa microbiota também está relacionado com o equilíbrio de outros sistemas, sistema nervoso, sistema imune, sistema digestório. Então, ao controlar essas populações de bactérias, esses vírus ajudam não só a homeostase da microbiota, mas a homeostase corporal de uma forma ampla, né? Então, são essenciais. Maravilha! A gente fez recentemente um programa aqui sobre detox. Ontem a gente falou sobre lactose aqui. Então, agora as fichas vão caindo. Tá fazendo sentido aí para você? Você perdeu? Então, fazer uma pausa aqui na conversa com o Dr. Tiago, você pode acessar os nossos conteúdos todos. Corre lá no YouTube. Nosso canal é Vida e Saúde NT. Lá tem conversa com vários especialistas tratando dessas peças do quebra-cabeça aqui. Agora chegou a interação aqui na nossa tela que eu quero trazer. Quem está com a gente agora
é a Edilene. Oi, Edilene! Bem-vinda novamente. Ela diz que tenta cuidar o melhor possível do intestino, mas mesmo assim sofre com o intestino preso. Quais atitudes podem estar matando os meus bons vírus, disse a Edilene aqui. Doutor Tiago já deu uma passada nesse tema aqui, mas acho que vale relembrar, doutor. Sim, Edilene, boa pergunta. Como eu disse anteriormente aqui no programa, vamos dizer, se a população de bacteriófagos, de fagos, acompanha a população de bactérias, porque a gente já discutiu, né? Será que bacteriófagos são seres vivos ou não? Eles estão em estado latente, eles dependem do seu hospedeiro para se multiplicar. E o hospedeiro dos bacteriófagos são as bactérias. Então, ao manter uma biodiversidade de bactérias saudável na minha microbiota, eu também vou estar preservando esses vírus, tá? Então, uma coisa está relacionada com a outra. Dr. Tiago falou aqui, Edilene, sobre a possível utilização de probióticos, prebióticos, alimentos ricos em fibra que ajudam nessa população aqui, que vão fazer uma fermentação legal para que esse equilíbrio aconteça, o uso abundante de água e excluir aqueles alimentos que já se sabem que são constipadores, tá bom? Queijo, normalmente, farinha branca, às vezes podem interferir aí nesse trânsito intestinal. Mas a gente quer trazer mais uma lâmina para o Dr. Tiago trazer benefícios aqui de vírus para a gente. E essa última aqui vai falar um pouquinho sobre a restrição que esses vírus acabam trazendo, né? Restrição da proliferação dos patógenos. Não são apenas vírus que eles vão combater. Bactérias também podem, em desequilíbrio, podem trazer confusão para a gente. Inflamação. Tem várias bactérias, né? Salmonela, enfim, outros problemas, bactérias que podem causar doença, quadros inflamatórios. Então, esses vírus identificam essas bactérias e neutralizam essas bactérias, impedindo que elas causem danos ao nosso corpo. Então, elas vão controlar essas populações patogênicas, tanto na nossa microbiota, como em outras partes do sangue, do corpo. Como eu disse para vocês, já foi identificado bacteriófagos na saliva, no sangue, na pele. Obviamente, a gente está dando um enfoque na microbiota, porque tem mais de 140 mil espécies de bacteriófagos na nossa microbiota. Então, a ênfase aqui, mas nós temos bacteriófagos em diversas partes do nosso corpo. Agora, doutor Tiago, os especialistas têm se aprofundado tanto nesse tema que, às vezes, eu, como leiga, né, acabo lembrando somente de doenças mais, assim, pontuais, talvez mais, assim, agudas, quando, na verdade, os especialistas têm mostrado o papel dessa microbiota para hábitos do estilo de vida que a gente, às vezes, desconhece, né? Obesidade estão relacionadas a essa boa saúde da microbiota, diabetes, o controle do diabetes e doenças crônicas não transmissíveis que talvez você esteja enfrentando por aí. Chegou uma interação aqui, doutor Tiago, que eu quero trazer na tela mais uma vez, da Marisa dessa vez. Parabéns, em especial, pelo programa de hoje. Esperava por isso há tempo. Sofro com a doença de Crohn, já tem 2 anos, e sonhava em ver esse tema abordado por vocês, diz a Marisa aqui. Um grande abraço para você. Marisa, força aí. Eu sei que Crohn não é fácil, mas é possível viver bem com a ajuda de cuidados e conhecimento também. Doutor Tiago, existem vírus que podem nos proteger de bactérias que causam doenças? O senhor já respondeu aqui, mas eu quero saber como é que funciona esse mecanismo dos vírus sendo utilizados para matar células cancerosas. Você falou disso no começo, mas não ficou bem claro. Então, existem vírus que eles podem identificar, eles podem ser, vamos dizer assim, modificados para identificar células cancerosas. E daí eles vão promover um ciclo lítico, que a gente chama, que é a destruição dessas células. Eu posso também modificar os vírus como vetores, porque o vírus, como a gente sabe, ele conhece, eles têm as chaves que abrem a célula. Certo. Então eu posso inserir elementos dentro do vírus, como um cavalo de Troia, e levar ele até as células cancerosas. Ele vai conseguir abrir a célula cancerosa e inserir elementos que vão impedir que essa célula se divida, se multiplique, vão regredir o tamanho de um tumor. Então, isso já está disponível, terapias baseadas em vírus. Uau. Vírus oncolíticos que vão destruir essas células cancerosas e outros que vão modificar geneticamente ou entregar elementos que evitem a proliferação
dessas células cancerosas. Eu estou imaginando que a pesquisa deve estar, assim, borbulhando nessa área, né, doutor? Porque a gente quer mais, a gente acabou de sair da Covid aí e a gente fica pensando, né? Como é que a gente pode, agora vamos sair um pouquinho da nossa microbiota, mas pensar como é que os vírus podem sair de vetores, por exemplo, animais, como a gente viu aí no caso da Covid-19, e migrar trazendo desgraça para os humanos. Como é que a gente evita? Na verdade, eu queria saber como é que a gente evita isso, porque esse mecanismo eu sei que é complexo, mas como é que a gente evita de que isso aconteça mais vezes? No caso da Covid-19, né, no SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19, houve um transbordamento zoonótico, que a gente chama, né? Uma zoonose, uma doença, inicialmente o reservatório dela era o morcego ferradura, né? E houve um transbordamento, ou seja, como se esse vírus adquiriu as chavinhas para abrir as células humanas. Alguns falam que ele passou por um hospedeiro intermediário, no caso do pangolim. Outros coronavírus no passado também, vamos dizer assim, se trataram de transbordamento zoonótico, que a gente chama. E como evitar isso? A pergunta feita. Obviamente, não ingerindo a carne de animais silvestres, tá? Como a gente viu lá na China, a gente não sabe exatamente se foi naqueles mercados úmidos, mas sim, existem indícios que pode ter havido uma relação, né? Não tendo contato com esses animais, tomando cuidado para ter contato com esses animais silvestres. E uma coisa muito importante é preservando o meio ambiente. E quando nós devastamos, destruímos matas, né? Nós aumentamos essa interação a interface entre humanos e animais silvestres. Tem vários vírus potencialmente letais que estão na natureza. E caso haja um desmatamento, um contato, vamos dizer assim, sem a devida proteção com esses animais silvestres, isso pode desencadear várias zoonoses, comportamentos zoonóticos que podem originar novas pandemias, né? Como a gente viu agora da Covid-19. Eu tenho certeza que fez sentido para você aí de casa, porque talvez os especialistas conheçam um pouquinho mais dessa interface, né? Desse cruzamento de dados entre vírus animais com vírus humanos, mas eu e você não sabemos, então é bom a gente cuidar um pouquinho, respeitar cada um aí no seu cantinho. Eu quero agradecer, doutor Tiago, pela aula maravilhosa mais uma vez aqui e convidar a galera para te seguir lá no Instagram, @professor.tiagoalves, professor abreviado, então @prof.tiagoalves, para você ter mais conteúdos inteligentes aí. Para de perder tempo na internet, vai gastar tempo com coisas boas. Até a próxima, doutor. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Até mais. Eu é que agradeço. A gente pausa agora. Na volta é hora de se mexer por aí. Tânia Santos traz mais um treino de circulação ativa por aqui. E hoje, como receita de festa que temos bolo festivo para comemoração dos 12 anos que o Vida e Saúde completa hoje. Olha aí, saudável. Eu volto já com essa sugestão e outras coisinhas mais para você.